Como vocês sabem, nós temos vindo a falar nas últimas semanas sobre o tema família. As you know, or most of you know, we've been talking about family these last couple of weeks. Nós sabemos o quanto as famílias elas têm sido atacadas. We know that families have been attacked, Nós sabemos o quanto as famílias, os valores da família têm sido denegridos. and the values inside the family have been down. Hoje, muitas famílias elas não entendem o que é realmente ser uma família. And a lot of families don't understand what a family is. E ao longo destas semanas nós temos abordado diferentes áreas dentro da família. And throughout these weeks, we've been speaking about different areas. E ao longo desta série nós associamos termos informáticos para que a gente possa justo falar sobre isso. And during this series, we talked. We have computer. Language. Yeah, computer language. See, I'm so good with computers. Can't even translate that. E hoje nós vamos continuar nesse tema. And today we're going to continue in this theme. Então, se você tiver a tomar notas, o tema vai ser Control Alt Delete. And the theme is the theme. Yeah, it's Control Alt Delete. Para quem não está muito familiarizado com estes termos, For people that don't know a lot about these, like me, Alt Control Delete ela representa uma paragem do sistema do nosso computador. so Control Alt Delete, it represents when the computer completely stops, Ou melhor, quando nós queremos parar o computador porque ele deixou de funcionar, or better, when we want to stop the computer completely, para que o computador possa reiniciar novamente. so the computer can start again. E isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. And in our lives, this happens as well. Com o passar do tempo, nós vamos acumulando muitas coisas que na nossa vida que fazem com que a nossa vida ela fique meio que travada. As the years go by, we accumulate a lot of things, and it feels like our life is kind of stuck. Parece que por muito que nós nos esforçamos, a nossa vida não consegue andar para a frente. And it's like we make a lot of effort, but we can't keep on going. Muitas vezes nós lutamos e parece que nós não saímos do mesmo lugar e muitas vezes parece que nós estamos aí para o fundo. And a lot of times we fight, and it seems like we're not getting out of the same place, and even we're going backwards. Quem aqui já passou por essa situação? Have anyone here been in that situation? Eu creio que muitos de nós já passamos por algum desses momentos ao longo da nossa vida. I believe that some of us already been through these moments in our lives. E existem várias razões para que isso possa acontecer. And there's a lot of reasons that this might happen. E eu quero falar de 4 delas agora. And I would like to speak about 4 of them. A primeira é que muitas vezes nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar. And the first one is that sometimes we stop putting God first. Eu não disse que nós deixamos de acreditar em Deus. I'm not saying we stop believing in Eu não God. estou a dizer que nós deixamos de vir à igreja. I'm not saying that we stop coming to Mas church. eu estou a dizer que muitas vezes nós deixamos de priorizar Deus na nossa vida. But I'm saying that sometimes we stop prioritizing God in our lives. E quando nós colocamos Deus abaixo do primeiro lugar, And when we put God, we don't put God first. muitas vezes isso faz com que a nossa vida comece a travar. A lot of times it makes our life to be stuck. Porque Deus quer que nós o coloquemos sempre em primeiro lugar. Because God wants us to put Him first. Esse é o seu desejo. It's His will. Tudo na nossa vida tem que vir Deus em primeiro lugar. Everything that we do in our life, God has to come first. A segunda razão é porque muitas vezes nós não vamos uma vida de cruz. And the second reason is that sometimes we don't have a life in the cross. Muitas vezes nós queremos a satisfação do nosso eu, a satisfação da nossa carne. We want to satisfy our ego, our flesh.
E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem para a nossa vida. And we don't enjoy what God has for our lives. Porque nós estamos presos nos nossos desejos, nos nossos sonhos. Because we are stuck in our own desires and our own dreams. E muitas vezes isso nos afasta da igreja, nos afasta da presença de Deus. And a lot of time that takes us far away from the church and from God. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos de levar uma vida de renúncia, uma vida na cruz. And the Bible tells us to live a life by renouncing yourself of cross and taking your cross. Nós vivemos neste mundo. And we live in this world. E o mundo nos oferece muitas coisas. And the world gives us a lot of things. E aos olhos da Bíblia, nem todas essas coisas, elas são pecado. And in the eyes of the Bible, a lot of things around us are not sinful. Mas muitas vezes essas coisas nos afastam e nos tiram da presença de Deus. But those things, they take us away, further away from God. Por exemplo, An example. a Bíblia nos ensina que nós precisamos trabalhar. The Bible tells us that we should work. Mas muitas vezes, com aquele objetivo de ganhar mais dinheiro, nós trabalhamos muitas vezes no dia que nós devíamos estar na casa do Senhor. But because our desire to earn money, sometimes we work when we should be in the church. E nós precisamos tomar uma posição. And we need to take a stand. Nós temos de dizer e fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para que a gente possa estar na casa de Deus. And to do everything that we can to be in the house of Muitas God. vezes nós temos que dizer não Sometimes we need to say no às coisas do mundo to the things of the world para que a gente possa estar na sua presença. so we can be in His O presence. terceiro ponto que eu quero falar é a falta de perdão. And the third point is unforgiveness. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração está cheio de mágoa, de tristeza em relação a outras pessoas. A lot of times our hearts are full of bitterness and sadness towards people. Muitas vezes até mesmo em relação a nós mesmos, nós não nos conseguimos perdoar. And sometimes even ourselves, we cannot forgive ourselves. Às vezes o problema não é as outras pessoas, And sometimes it's not other people, mas é aquilo que nós fizemos e nós não conseguimos lidar com essa situação. but it's what we have done and we can't handle this situation. E todas as pessoas que elas estão presas na falta de perdão, elas não conseguem andar para a frente. And everybody that is stuck in unforgiveness, they cannot move forward. Todas as pessoas que realmente estão presas nessa área, elas não conseguem desfrutar do melhor de Deus para elas. And people that are stuck in this area, they cannot enjoy the abundant life of God. E as pessoas que estão presas na falta de perdão, elas não conseguem amar e ser amadas como deve ser. And people that are stuck in unforgiveness, they cannot love and allow people to love them O back. quarto ponto que eu quero falar agora And the fourth point é nós perdemos o foco. is that we lose focus. Nós perdemos qual é a intenção pela qual Deus nos colocou aqui na terra. We lose focus on what are we doing here in this E earth. quando nós perdemos o foco, And when we lose this focus, isso afeta a nossa vida, it affects our lives, mas afeta também toda a dinâmica familiar. but it also affects all our family dynamics. Quando eu não tenho um relacionamento com Deus, When I don't have a relationship with God, quando eu não priorizo Deus na minha vida, when I don't put God first, a minha esposa ela sofre, os meus filhos sofrem, os meus irmãos em Cristo sofrem. my spouse suffers, my children suffers, and my God's family suffers. E acima de tudo, o reino de Deus sofre. And above all, the kingdom of God suffers. Nós fomos chamados para levar as boas novas àqueles que precisam. We were called to take the good news to the ones that need. Nós fomos chamados para levar a salvação àqueles que ainda não tiveram a salvação. We are called to take salvation to the ones that haven't been saved. E se nós perdemos o foco e o nosso foco se vira para o outro lado, nós não vamos cumprir o propósito de Deus. And if we lose focus and we turn to other things, we are not going to fulfill the purpose of God for our lives. E Deus nos deu um propósito, uma missão individualmente para cada um. And God gave us a mission for each one of us. E quanto mais membros da nossa família estiverem envolvidos com Deus,
And the more people of our family is involved with God, mais fácil será a dinâmica familiar. it's easier the family dynamic. Nós sabemos o quanto é difícil quando existe só um membro na família que é salvo. We know how hard it is when there's only one person in the family that is saved. Existe sempre uma grande pressão sobre essa pessoa para que ela se afaste de Deus. There's always a big pressure upon that person to move further from God. Mas isso não é razão para que essa pessoa ela possa desistir. But there's no reason for that person to give up. Em 2 Coríntios 5:20 diz que nós somos embaixadores de Deus, representantes de Deus aqui na terra. In 2 Corinthians 5:20 it says that we are ambassadors of God. Então você é um embaixador. So you are an ambassador. Você é um representante. You are a representative. Dentro da sua casa, Inside your house, dentro da sua família, in your family, no seu lugar de trabalho, in your place of work, onde você está, você é um representante. wherever you are a representative. E como representante do reino dos céus, And as an ambassador of God, você tem responsabilidades. you have Em responsibilities. primeiro lugar, você tem a responsabilidade de levar a sua família a Cristo. And first of all, you have the responsibility to take your family to Christ. Você tem a responsabilidade de cuidar da sua família dentro da sua casa. You have the responsibility to take care of your family inside your house. Mesmo que a sua família não conheça a Cristo ainda, Even if they don't know Christ, você precisa ser persistente. you need to persist. Você precisa continuar com a sua missão. You need to keep on doing your mission. Às vezes leva anos aqui a família toda seja ganha. Sometimes it takes years for the family to come to Christ. Então nós precisamos ser persistentes. So we need to persist. Nós não podemos desistir da missão que Deus nos deu. We cannot give up on the mission that God gave us. Em Romanos 12:1, Deus nos desafia a nós renovarmos a nossa mente. In Romans 12:1, God challenges us to renew our minds. Isso quer dizer que nós precisamos retirar tudo aquilo que não é de Deus e encher com a palavra de Deus. And that means that we need to take away everything that is not from God and place it with the things from God. E isso é um processo que tem que ser diário. And that's a daily thing. Infelizmente é muito fácil nós sermos cheios com outras coisas que não são de Deus. And it's so easy for us to be filled with things that don't come from God. Nós somos constantemente bombardeados com coisas do mundo. We are constantly being attacked with things that are worldly. Como eu disse, nem tudo é pecado. And like I said, not everything is a sin. Mas muitas dessas coisas que são boas aos olhos da Bíblia nos afastam da presença de Deus. But some of the things that look good, they take us away from God. Tem a altura que nós precisamos fazer um autocontrole de elite na nossa vida. So there's times that we need to make a control alt delete. Nós precisamos simplesmente parar tudo e recomeçar de novo. We need to stop everything and start again. Hoje é um dia que nós iremos cear juntos. And today is a day that we're going to take the Holy Supper. E a Bíblia nos ensina que nós devemos nos analisar a nós mesmos antes de nós cearmos. And the Bible tells us to examine ourselves before we take part of the communion. Mas esse examinar ele deve ser também diário. But that examining yourself has to be daily as well. Nós precisamos buscar em Deus se nós realmente o estamos a agradar, We need to seek in God if we are pleasing se nós Him, estamos a fazer a sua vontade. if we are doing His will. E eu acredito que vai haver alturas na nossa vida que nós realmente temos que parar tudo. And I believe that sometimes in our lives there's times where we need to stop everything. E nós precisamos voltar-nos mais profundamente para a palavra. And we need to turn to the Bible. Muitas vezes não é suficiente 5 minutos, 10 minutos com a palavra. It's not enough like just 5 or 10 minutes with the Word. Nós precisamos de investir na palavra de Deus. We need to invest in the Word of God. É através desta palavra que a sua mente ela vai ser renovada. So it's through this word that your mind is going to be renewed. É através da palavra que você vai entender qual o propósito de Deus na sua família. It's through the word that you're going to understand the purpose of God for your family. O propósito de Deus é que a sua casa seja salva.
And the purpose of God is that your family may be saved. Em Romanos 8:28, In Romans 8:28, ela diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Deus muitas vezes permite que determinadas circunstâncias cheguem à nossa vida, And sometimes God allows things to come to our lives, para que a gente aprenda a depender dele, so we learn to depend on Him. que a gente aprenda que realmente a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. To understand that the Word of God is effective in our lives. Muitas vezes nós não aprendemos pela parte boa. And a lot of times we don't understand when everything is good. Nós precisamos aprender pela dor. Sometimes we need to understand Eu falo, through pain. eu falo por experiência própria. And I speak with experience. Eu passei muitas coisas boas na minha vida I went through a lot of good things in my life, e isso me afastava de Deus. and that turned me away from God. Eu simplesmente queria fazer aquilo que me agradava, I wanted to do what I wanted to do, aquilo que era bom para mim. what was good for me. Eu queria seguir os meus sonhos, I wanted to follow my mas dreams. Deus tinha sonhos e planos para mim, para a minha esposa e para a minha família. But God, He had dreams for me and my family. E eu tive que aprender pela dor. And I learned through pain. E infelizmente foi muito dorido. And it was a lot of suffering. Nós sofremos muito. We suffer a lot. A minha família sofreu porque eu não tomei a posição correta. And my family suffered because I didn't stand in the right, for the right things. E muitas vezes Deus usa essas circunstâncias para nos ensinar algo. And a lot of times God uses these to teach us something. E eu queria que nós lêssemos uma passagem que está em Ruth, And I would like for us to read the passage that is in Ruth, capítulo 1. chapter 1. Se você puder, abra a sua Bíblia. Uma das coisas que eu tenho me apercebido é que o povo de Deus tem perdido o hábito de abrir a Bíblia. I kind of been realizing that the people of God has been losing the habit of opening the Bible. E quando eles não abrem dentro da igreja, também dificilmente abrem em casa. And if they don't open in the church, maybe they don't open it at home. Então, nós precisamos criar esse hábito. So we need to have this habit. Você precisa de entender que a palavra de Deus é aquilo que nos faz fortalecer e nos faz caminhar em sabedoria. And we need to understand that the Word of God is what makes us strong and walk in wisdom. E diz assim no versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. O homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras do Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Naomi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom, Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. E no versículo 6 diz assim: quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, his wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Malon and Kilian. They were Ephratites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women,
one named Orpah and the other Ruth. After they had lived, they were there about 10 years. Both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. When Naomi heard in Moab what the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, she and her daughters-in-law prepared to return home from there. Amém, igreja. Naomi, ela passou por uma situação, ela ficou viúva. And Naomi, she became a widow. E ela tinha 2 filhos, os quais também morreram. And she had two sons that also died. E esses 2 filhos, eles casaram com mulheres moabitas. And those 2 sons, they got married with Moabite women. E o povo moabita não se dava com o povo de Israel. And people from Moab, they didn't get along with the Jewish people. E era recomendável que o povo de Israel não se envolvesse ou não casasse com outros povos. And the people from Israel, they shouldn't get married with people from other peoples. Mas os filhos não ouviram e simplesmente elas se envolveram com as moabitas. But the sons, they didn't follow that and they got involved with the Moabites. E quando Noemi ficou viúva, entretanto os seus filhos morreram e as suas noras ficaram viúvas também. But when Naomi, the sons died and they become widows as well. Elas começaram a ter um problema sério no meio delas. And they start having a big problem. E Naomi ouviu que na terra de origem a vida lá estava bem melhor. And Naomi, she heard that where she came from, people there were living better. Então ela virou-se para as suas noras e ela simplesmente disse: olha, voltem para a casa dos seus pais, para a sua família. So she turned to her daughters-in-law and she said, just go away, go back to your Eu vos families. abençoo I bless you e para vocês poderem ir. and just go. E nós podemos ver que Ruth, uma das noras de Noemi, But Ruth, one of the Noemi's daughters-in-law, ela decidiu: não, eu quero te seguir. but she said, no, I want to follow you. E em Ruth 1,16 diz assim: disse, porém, Ruth, não me instantes para que te abandone, deixa-me seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Ruth, ela teve que tomar uma decisão Ruth, she had to make a decision que iria afetar a sua vida e a vida da sua nora. that is going to affect her life. Ela and, teve que fazer um controle alt-delete na sua vida. she had to do a Control-Alt-Delete in her life. É como se a sua vida fosse recomeçar de novo. It was just like her life was going to start again. E ela era uma estrangeira em Israel. So Naomi was a foreigner in Israel. E era importante que... No, Ruth. Ruth. Yes, sorry. Havia obstáculos que ela ia enfrentar. And there was a lot of obstacles that she was going to face. Porque, como eu disse, os moabitas eles não se davam com o povo de Israel. Because like I said, the Moabites, they didn't get along with the Jewish people. Então, Ruth, ela era moabita So Ruth was a Moabite. e ela não era bem-vinda naquela terra. She was not welcome in Então, that quando ela place. chegou em Israel, So when she arrived in Israel, ela sabia, ou quando ela ia chegar em Israel, ela sabia que ia enfrentar esse obstáculo. so when she got to Israel, she knew she was going to have that obstacle. O segundo obstáculo era que ela era viúva. The second one was that she was a widow. E em terceiro obstáculo, ela não tinha nem sustento e ela não tinha uma herança. So she didn't have any means for living or any inheritance. Então, o cenário na vida de Ruth era bastante negro. So it was very dark. Para não falar que a sua sogra já era avançada também na idade. And her mother-in-law, she was already old.
Então ela tinha que cuidar dela So she had to take care of herself. e ela tinha que cuidar também da sua sogra, And she had to take care of her porque mother-in-law. ela tinha tomado a decisão de cuidar da sua sogra. Because she took the decision of taking care of her mother-in-law. Ruth tinha desistido da sua vida So Ruth had give up her old life para começar tudo novo numa terra que ela não conhecia, to start again in her land that she didn't know, para que ela pudesse ter um início de novo e pudesse cuidar da sua nora, da sua sogra, perdão. so she could start all over again and take care of her mother-in-law. Mas houve algumas coisas na vida de Ruth que fizeram toda a diferença. But there was a few things in Ruth's life that made all the difference. E quando nós precisamos reiniciar algo na nossa vida, nós precisamos ter isso em atenção. And when we need to start something new in our lives, we need to have that. A primeira coisa é que ela trouxe o Deus da sua sogra para a vida dela. And the first thing is that she took her mother-in-law's God and brought to her life. O Deus vivo que Noemi conhecia, agora fazia parte da vida de Ruth. The living God that Naomi knew now was part of Ruth's life. Então a primeira coisa que nós precisamos é conhecer verdadeiramente Deus. So the first thing that we need is to know, to truly know God. Quando começamos a conhecer o Deus da Bíblia, When we start knowing the Bible, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. that's going to make all the difference. O segundo, em Filipenses 4:13, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. In Philippians 4:13 it says, I can do all three things through the one that is in me. Então, quando Cristo está na nossa vida, So when Christ is in our lives, tudo é possível. everything is possible. Tudo é possível. Everything is possible. Sem Deus é extremamente difícil. Without God, it is very difficult. O segundo ponto é que ela foi fiel à sua sogra. The second point was that she was faithful to her mother-in-law. Ela podia ter decidido ir para a sua casa, She could have decided to go back to her own home, mas ela decidiu não abandonar a sua sogra no meio da dificuldade. but she decided not to abandon her mother-in-law in the middle of the difficulties. Em Ruth 1:17 diz: aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. In Ruth 1:17 it says, "Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me." Vejam que ela fez uma aliança de estar com a sua nora, com a sua sogra, até morrer. She made an alliance to be with her mother-in-law until death. Ela prometeu não abandonar Noemi. She promised not to abandon Naomi. Ela valorizava os valores da família. She gave value to the values of the family. Outro ponto, ela não agiu, ela não ficou à espera que as coisas caíssem do céu. And another thing, she didn't wait for the things to fall from heaven. Ela agiu para que ela pudesse resolver aquela situação. She went and did it so that she'd be able to resolve the situation. Ela não tinha um trabalho, ela não tinha um sustento, ela não tinha uma herança. She didn't have a job. She didn't have any inheritance. She had nothing. E as viúvas naquela altura, elas viviam de caridade. And the widows at that time, they lived with the help of charity. Era a ajuda das outras pessoas que fazia a diferença na vida delas. It was the help from others that made all the difference in their lives. Mas nós podemos ver que em Ruth 2, versículo 2, We can see in Ruth 2, verse 2, que diz assim: e Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. So in Ruth 2:2 it says, "And Ruth the Moabite said to Naomi, let me go to the fields and pick up the leftover grain behind anyone in whose eyes I find favor." Então, os fazendeiros daquela época, quando estavam a plantar as colheitas, So the farmers at that time, when they were collecting the crop, e quando vinha a época da colheita, muitas
dos frutos ficavam para trás. And when it was the time to collect the fruit, a lot of fruit had been left behind. E normalmente esses frutos que caíam no chão, os necessitados, eles podiam apanhar para eles próprios. And a lot of times the fruit that were left on the floor, they could have taken it for themselves. E Ruth, ela sabia isso. And Ruth, she knew this. Então ela deixou a sua zona de conforto So she left her comfort area e ela agiu. and she went Ela começou a apanhar todos esses frutos para que ela pudesse, em primeiro lugar, comer, and she gathered all this fruit so in the first place she could eat, mas também que ela pudesse vender para que pudesse gerar receita para ela viver e a sua sogra. and also so that she could collect them and sell them so that she could make something for herself and her family. Então, muitas vezes na nossa vida nós precisamos fazer isso. So a lot of times in our own lives we need to do Nós this. precisamos de agir para resolver uma dificuldade que chegou à nossa vida. We need to go forward and solve something, the difficulty that is in our lives. Talvez você hoje possa dizer assim, eu estou a precisar de fazer um autocontrole de elétrico na minha vida. So maybe today you could say that I need to do Control, Alt and Delete in my own life. Eu preciso de eliminar tudo aquilo que me afasta de Deus. I need to take away all those things that bring me away from E God. talvez você tenha que fazer aquilo que Ruth fez. And maybe you need to do what Ruth did. Ruth, ela tomou uma decisão de cuidar da sua família. Ruth, she made the decision to take care of her family. Noemi era a única família que ela tinha próxima naquele momento. Naomi was the only family that she had close to her at that time. Noemi já era avançada em idade, Naomi was quite old, mas ela decidiu tomar conta da sua sogra. but she decided to look after her mother-in-law. E ela também decidiu agir. And she decided to go. Ela não ficou parada. She didn't stay standing. Talvez você hoje precise tomar uma decisão também de agir em relação ao seu futuro, Maybe today you need to take the decision to go and make something of your future em relação à sua família. in relation to your family. Talvez a sua família dependa hoje da decisão que você tomar. Maybe today your family depends on the decision that you're going to take. Mas você pode pensar assim, mas eu não sou casado, eu ainda não tenho uma família constituída. Oh, you might say, oh, I'm not even married yet. I don't even have a family to look after. Mas você precisa preparar hoje aquilo que você quer para o seu futuro. But you need to take care today of what you have in your future. Certamente você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos que você precisa ser influência na vida deles. You have a mom, you have a dad that you need to influence their lives with. Então esta palavra é para todos nós. So this word is for each one of us. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. The Bible says that we are the light of the world. E essa luz ela tem que iluminar todas as pessoas que estão à nossa volta. And this light, it needs to illuminate in all the lives of the people around us. Existem muitas famílias hoje que elas vivem com lutas. There's a lot of families today leading with struggles. Elas não conseguem muitas vezes lidar uns com os outros. Sometimes they can't even deal with each other. Existe muitas vezes contenda dentro da casa. Sometimes there is arguments among the family. Então nós precisamos de ser a luz do mundo dentro da nossa casa. So we need to be the light of the world inside our own house. A Bíblia também nos diz que no que depender de mim, haja paz para com todos. The Bible also teaches that it doesn't depend on me to have peace among others. É importante nós termos a paz dentro da nossa casa. It's important that we are the peace inside our own homes. Então hoje eu quero orar com você. So today I want to pray with you. Nós queremos ungir as famílias desta igreja. We want to anoint the families of this church. Muitas igrejas têm passado por lutas em diversas áreas. There's a lot of churches that are going through struggles in various areas. Na área da saúde tem sido uma área que tem havido muitos ataques. The area of health has been one area that's been really attacked. A área também das finanças, Also the finances. mas também acima de tudo na área dos relacionamentos. But above all, it's the relationship. Então nós queremos orar com vocês hoje. So we want to pray with you today. E nós queremos ungir quem quiser ser ungido, como é lógico. We want to anoint those who want to be anointed. Amém?